Olá, eu sou Humberto Melo e minha consultoria é Estratégia 80-20. Eu trabalho bastante influenciado pelo princípio de Pareto, que é o 80-20. 20% das suas ações podem dar 80% dos resultados, ou qualquer outro desequilíbrio que aconteça, pode ser 70-30 e assim por diante. Se você se interessa em calcular o seu Pareto, eu tenho uma ferramenta que eu criei justamente para te ajudar e ser mais produtivo e ter mais tempo livre. Mas vamos lá. Esse vídeo é para apresentar a metodologia IDM, Innovation Decision Mapping, que um cliente batizou simpaticamente de funil de ideias. E é isso mesmo. Nós vamos colocar nossas ideias num brainstorming, num toró de ideias, e fizemos isso com o grupo VCT, o Vendas Cura Tudo, pessoal de serviço. E online, nós reunimos 3 pessoas para pensarem sobre o assunto, e eu fui o facilitador. Ora facilitador, ora um consultor também, dando minhas sugestões, porque a facilitação pressupõe você não interferir, mas há momentos que você precisa também encaminhar o assunto. E vocês vão entender o seguinte: o funil de ideias, o IDM, é uma ferramenta poderosa, criada no Brasil, e o pressuposto inicial é não justificar. Então, todo brainstorming, muitas vezes você dá a sua opinião, ou às vezes até se omite, preocupado com o que os outros vão achar, mas quando você realmente dá a sua opinião, instintivamente, muitas vezes a gente começa a justificar essa opinião. Então, vamos ver como é que funciona. Então, vamos lá. Essa é a minha atuação hoje, Estratégia 80-20, trabalho com a consultoria voltada para organizar ideias, transformar estratégia em ação e te deixar com mais tempo livre, tanto na consultoria quanto em informações, treinamentos. Esse ano, para o próximo, nós já estou aqui com um projeto de publicações na internet, sejam e-books, livros, podcasts com consultores associados nessa área. E no marketing digital eu tenho algumas parcerias, tanto no Brasil quanto fora. Vamos lá. Hoje a ideia é apresentar o funil de ideias para organizar ideias e te levar à melhoria contínua. E num próximo vídeo eu vou apresentar o Cockpit 80-20, que é a ferramenta que também ajuda na organização profissional, pessoal e liberar tempo. Para que serve um funil de ideias? Para justamente organizar todas as ideias com objetivo de melhoria contínua. Numa empresa, num grupo, mesmo um profissional autônomo, as ideias fluem e às vezes ficam dispersas, muitas vezes ficam dispersas. Então, você pode organizá-las e priorizar. Isso é uma ferramenta poderosa para isso. Onde é que se aplica? Atração e conversão de negócios. Então, no funil de vendas, no processo de venda, no processo interno de uma empresa, de uma consultoria, de um profissional. Maturidade para a tarefa. O que quer dizer isso? Se eu domino uma ferramenta como o IDM, o funil de ideias, eu já estou maduro o suficiente para comunicá-la, para treiná-la e para fazer consultoria. Se você me falasse para trabalhar com o Adobe Illustrator, com qualquer software do pacote Adobe para imagens e vídeos, a minha maturidade para aquela tarefa é bem menor, talvez uma maturidade de 1 a 5 no 3, e aqui no funil de ideias uma maturidade 5, certo? Isso quer dizer o quê? A minha maturidade cronológica, o tempo que eu tenho de experiência e vida, não necessariamente é o responsável pela minha maturidade para alguma tarefa. Ele pode ajudar ou não, mas não é porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos que eu vou ficar mais maduro em todas as tarefas, em todos os assuntos. Onde mais ele pode ajudar? Em tecnologias, com pessoas, processo e gestão também de pessoas. E no plano e execução para transformar o seu negócio
em negócio digital, se é que você já não fez ou está no meio do caminho. A ferramenta foi desenvolvida pelo Eurico Gucci, que é um facilitador especialista em tomada de decisão e solução de problemas complexos. E olha eu aqui com o Eurico, em São Paulo, Brasil, quando ele fazia várias formações presenciais, hoje mais online. E esse é o portfólio de formação e competências do Eurico e o meu. E aqui embaixo você tem como me encontrar no site, no YouTube, no canal e numa página do Simpla. Ok? Como é que a gente leva essa metodologia? Existe um facilitador, um entrevistador, e usa o IDM, que é o Innovation Decision Mapping, um funil de ideias, como estratégia, preferencialmente no Trello, quando é online. Por que preferencialmente? Eu posso fazer em papel e transmitir via online? Posso, mas no Trello vocês vão perceber como fica ágil o processo e as pessoas podem interagir. Depois, quem desenvolveu o tema recebe esse quadro do Trello e pode usar não só para melhorar aquele tema especificamente, como para outros. Tá? Quem é o protagonista? É o entrevistado, a pessoa ou o grupo que interage, como a gente fez aqui online. E aí, qual é o conteúdo? É a vivência e o conhecimento tácito que ele tem para aquele tema. Né? Lembrando que subprodutos aqui do IDM é você ter um backlog e sprints, ou seja, fases para você executar as tarefas que vão e o planejamento que vai sair daí, usando o Kanban para gestão de tarefas. Como é que é feita a tomada de decisão? São 4 colunas, 4 enfoques, 4 visões. A partir de um tema, a gente desenvolve as situações atuais, os objetivos, o caminho e as ideias. Tão simples quanto isso é um planejamento estratégico. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. Esta aqui é a tela do IDM no Trello. Então, qual foi o tema desenvolvido? Funil de vendas para acelerar o funil, processo de vendas. E a primeira ideia que surgiu foi leads interessados. E aqui, lembrando que o pressuposto é não justificar, mas eu vou ilustrar para vocês o que é leads interessados no funil de vendas. A turma que participou indicou que os leads mais que deve se trabalhar primeiro são aqueles que já manifestam interesse pelo produto ou serviço que você está vendendo. Não é aquele contato totalmente frio. Depois, dificuldade em demonstrar. Outra situação detectada, o processo demora. Outra, dificuldade em marcar reuniões. Dificuldade em fazer a oferta. Leve em conta que aqui eu estou simplesmente transcrevendo a dinâmica. Né? Se nós estivéssemos fazendo a dinâmica, todos nós, 3, 4 pessoas, muito provavelmente alguém iria justificar. Eu acredito que dificuldade em demonstrar é por conta de... Aqui não interessa. Não interessa nesse momento. Depois nós podemos discutir e justificar. Aqui o objetivo é gerar ideias sem justificar. E o que apareceu? Dificuldade em demonstrar. Marcar reuniões vem depois ou antes de demonstrar? Aí nós começamos a colocar como causa e efeito. O processo demora é uma situação
já detectada, o processo demora, em função disso, os leads interessados, para os leads interessados, nós temos dificuldade de marcar? Não. O processo demora é consequência de tudo isso. Tá? E, na causa e efeito, dificuldade em fazer oferta. Tá antes de demonstrar ou depois? A turma decidiu que ficou aqui depois, nessa sequência. Então, veja, a gente gerou ideia e já colocamos na sequência de causa e efeito. E aqui tivemos um voto, e eu coloquei etiquetas, um participante votou, o mesmo participante volta a eleger uma segunda ideia, pedi para eleger duas, e aí perguntei, dessas duas, leads interessados, dificuldade em marcar reuniões, qual é a que é mais importante para você hoje para acelerar o funil? Ah, é o lead interessado. Então tá bom. Como não dá para colocar por enquanto duas etiquetas no Trello, nós vamos colocar aqui 2 amarelos. Ok? Depois, um outro participante votou também aqui nos leads interessados e dificuldade em demonstrar. Então aqui, voltando, que a votação amarela foi o Pedro, em azul foi o Ícaro. Depois, continuando a votação, a Flávia assinalou aqui também dificuldade marcar reuniões, certo? E também votou aqui dificuldade em fazer ofertas. Ok? Dito isso, quem foi o campeão? Na verdade, aqui nós temos 2 amarelos e 2 azuis, certo? Nós já tivemos 4 votos aqui. 2 aqui, 1 e 1. O que quer dizer isso? Independentemente de onde se situa uma marca, um quadro, você está dizendo o seguinte, eu quero, de todas essas 5 tarefas que são importantes, eu quero começar com essa. Ok, então, para acelerar o funil, nós devemos levar em conta os leads interessados. E aí a mesma coisa. O que apareceu de ideia? Vamos gerar ideias. Ah, nós temos que criar senso de urgência. Ok. Precisamos transformar interessados em comprometidos. Precisamos criar valor, ter um diferencial. Nós também precisamos de testemunhos. Todas as ideias geradas aqui durante a sessão. E ainda apareceu uma, investigar mais, ou seja, qualificar melhor esse lead. E aí começa o papel do facilitador. Eu devo investigar antes dos testemunhos? Eu crio o senso de urgência, transformo interessados em comprometidos, crio o valor, vou investigar, qualificar melhor e gero testemunhos? Não, não. Isso aqui vai para o começo da lista. É aqui. Ah, tá bom. Então, o objetivo que vai trabalhar leads interessados para acelerar o meu funil é
os objetivos ou metas. Investigar mais para criar senso de urgência nesses melhores investigados, transformar interessados em comprometidos, criar valor, ter diferenciais e colher testemunhos, ok? E aí, a Flávia votou aqui. A ferramenta em papel tem uma bolinha que eu estou usando no Trello as etiquetas. E ela votou aqui no senso de urgência. Ok? O Ícaro também votou desculpa, a Flávia, no senso de urgência, deu 2 bolinhas, 2 etiquetas. Então, 2 lilazes. O Ícaro também votou aqui. E votou aqui. E aí eu falei para ele desempatar qual que seria a mais importante das 2 azuis. Ele disse, transformar interessados é mais importante ainda do que criar senso de urgência. Então tem 2 azuis aqui. Ok? Aí veio a vez do Pedro. O Pedro também votou aqui. Transformar interessados em leads. E também votou aqui. Pedi para ele desempatar, ele falou, senso de urgência também para mim ganha do transformar interessados. Então, 2 amarelos. Tenho 2 amarelos, 2 lilazes e 1 azul. Eu tenho 5 aqui. Quem é que ganhou disparadamente das 5 ideias para objetivos e metas? Esta aqui, por votação. Todas as outras valem? Valem. Mas primeiro, o grupo entendeu que eu preciso trabalhar o senso de urgência. Ok? Então você está vendo a construção, eu fiz a construção de 2 colunas e depois já vou apresentar as outras 2 preenchidas para a gente já ver o funil de ideias preenchido e vou descrevendo, porque vocês já entenderam qual é o processo, né? Ideias, causa e efeito, votação, priorização. Aí eu vou apresentar para vocês, vou apresentar o funil já feito para a gente tirar as conclusões. Então vamos lá, já apresentando aqui para vocês como ficou desde o começo. Então a gente viu que a situação atual venceu leads interessados. Então, para acelerar o funil, o processo de vendas, devo considerar o quê? Os leads interessados. O objetivo é criar senso de urgência para conquistar esses leads interessados e quais foram os caminhos ou meios, ou seja, como é que eu quero chegar lá, criar senso de urgência para ter mais leads interessados e acelerar meu funil. Apareceram as ideias. Alertar as perdas para o lead. Dizer para ele, olha, se você não você não comprar meu serviço, não adquirir minha solução, você está perdendo dinheiro, deixando de ganhar. Bom, aí a abordagem normalmente é perda mesmo. Está deixando de entrar dinheiro no seu bolso, ou está saindo dinheiro do seu bolso. Apareceu o ROI, né? Retorno sobre investimento. Apareceu o storytelling como ideia. Também nutrir o lead com conteúdo e trabalhar melhor a agenda do vendedor. A minha agenda que eu quero vender, a nossa agenda que eu quero vender, certo? E aqui já ficou no sistema de causa e efeito. Porque a partir do momento que eu alerto as perdas para o lead, eu começo a trabalhar melhor o ROI de determinados leads, ou seja, apresentar para ele mais resultados, onde é que ele deixa de perder, onde é que ele vai ganhar. Conto a história para vender,
começo a nutri-lo depois da história com conteúdo e priorizo a minha agenda para trabalhar no funil aquele lead, aquele grupo de leads, senão eu tenho que trabalhar tudo para todo mundo, isso não dá certo. Ok? E aí a gente vai para ideias ou tarefas, quer dizer, quem ganhou aqui? Alertar as perdas. Como é que eu devo alertar, quais são as tarefas ou ideias que me ajudam a alertar as perdas para o lead, no funil de vendas? Preciso apresentar dados, preciso mostrar testemunhos, apresentar gráficos, storytelling, fazer lives. Lives apareceu aqui? Apareceu aqui. Depois a gente entendeu que causa e efeito seria isso aqui. Testemunhos veio antes? Primeiro eu apresento testemunhos. Não, primeiro eu apresento dados. E até, na verdade, apareceu assim, gráficos. Apresentar dados e apresentar dados e gráficos. Não é? Então eu separei, como teve um E, apresentar dados e gráficos, eu separei as duas ideias. Uma é dados e outra é gráficos. Apesar de gráficos se servir de dados, são duas apresentações diferentes, são dois blocos diferentes. E aqui ficou assim. Então, o grupo entendeu que para eu acelerar o processo de vendas, o funil, eu devo trabalhar leads interessados, criar senso de urgência nesse lead, alertar as perdas para esse lead, apresentando dados, testemunhos e gráficos. Humberto, mas tem votação aqui para baixo, que eu posso pular gráficos? Não, porque aqui é diferente dos outros blocos. Aqui a primeira ideia é a que vence. E por que eu não trabalho sempre a primeira, se é causa e efeito? Porque você pode estar num outro momento do seu funil que apresentar gráficos é a linguagem do seu público-alvo. Está baseada em dados? Sim, mas ele poderia ter sido priorizado aqui. Eu apresentaria gráficos, storytelling dentro de uma live, por exemplo. Entendendo que todas essas ideias aqui, isso aqui é praticamente um looping. Você está aqui, você volta para o início depois, quando você está nesse estágio. Certo? Muito bem. Essa foi a ferramenta no Trello. É visual, pode ser mexida, alterada a qualquer momento. E além disso, no final, eu como facilitador, faço uma apresentação, um relatório consolidando o IDM, o funil de ideias. Vocês querem ver? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o relatório aberto. Simplesmente printo o resultado, né? E, olha lá, grupo VCT Serviço, quando é que nós fizemos? Poderia colocar a data certinho, ao invés do mês, só o mês e ano. IDM, Innovation Decision Mapping, eu sou certificado pelo Eurico Gucci para aplicar a ferramenta. Fiz vários workshops com várias pessoas, para vocês terem ideia, como se aplica a metodologia com 80-20. Você pode fazer com 3 pessoas, com 5, com 10. Eu já vi casos que ele fez com 30, 40 pessoas, até 50, e ele já tem outros casos que ele já fez com muito mais pessoas, tá? Porque você vai aplicando o Pareto e reduzindo a uma ideia no final. Então, vamos lá. Vocês já viram essa tela, né, que é o resultado. E aí, no relatório, vai mais o quê? Olha lá. Eu coloquei uma forma visual, coloquei só as 3 primeiras ideias, tem mais, né? Na ordem que estava. Então, qual é a situação atual? Leads interessados, olha, destacou 2 bolinhas. Por que 2 bolinhas aqui? Eu resumi todos aqueles votos em 2 bolinhas, certo? Depois, dificuldade de marcar reuniões, dificuldade de fazer oferta. Então, repare que o IDM, no funil, você tem uma ideia para ser trabalhada, trabalha ela para cá, para objetivos, meios e caminhos, depois você pode voltar e você já tem uma segunda ideia, uma segunda prioridade, que você mesmo, equipe ou profissional autônomo, liberal, consultor, com a ajuda de um facilitador, já deixou marcado o que você precisa fazer depois. Aí sim, você pegaria essa segunda ideia e traçaria objetivos, meios e ideias, certo? Então vamos lá, leads interessados,
Criar senso de urgência, a segunda foi essa, transformar interessados em comprometidos. Alertar as perdas e aqui na sequência, apresentar dados, testemunhos antes, depois e apresentar gráficos. De uma forma mais sintética, como é que ficou? Olha lá. Leads interessados, é o foco hoje. Qual é o objetivo e meta? Criar senso de urgência. Qual é o caminho? Alertar as perdas para o lead. E quarto, ideias ou tarefas, apresentar dados, trabalhar os testemunhos antes e depois e apresentar gráficos. Alberto, mas lá, lembra que tinha live? Não está descartado, mas essa é a sequência urgente, é para hoje. Aliás, urgente, se você atrasar, já ficou para ontem. É importante fazer hoje, ou delimitar na linha do tempo. E aqui, os treinamentos ficam gravados quando eu faço a facilitação, e aí você pode usar o Kanban. A parte, vamos dizer assim, o esqueleto do Kanban, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Você pode aumentar esse fluxo? Sim, para não ficar tão simples, mas concorda que já tem aqui uma outra ferramenta, poderia ser o 5W2H ou simplesmente a sua agenda. Mas se você coloca assim, por que apareceu Story Selling, Nutrir o Lead Lives? Porque eu considerei, vamos lá, vamos voltar lá para, a gente faz e mostra ao vivo. Eu considerei que Story Selling, Nutrir o Lead e Lives, você já pode fazer além desses quadros aqui. Então, um subproduto é o Kanban aqui, ó. Se eu quisesse aproveitar e não deixar o Story Selling aqui, eu já jogaria ele para cá. Deixaria esses gráficos aqui, tá? Ou simplesmente copiaria, né? Copiaria esse quadro, certo? E jogaria para cá, tá? Por exemplo, Story Selling. E aí já estaria trabalhando o Kanban junto com o IDM. Ah, Alberto, mas eu não quero trabalhar só, eu quero trabalhar exatamente o que a gente falou. Ok. Então, a gente volta aqui. Vamos trabalhar as ideias? Vamos. Então, apresentar dados. Ok? E aí, sim. Base de dados. Eu tenho. Base de dados pública. Base de dados dos meus clientes. Dados relevantes para apresentar perdas para o lead. Validar com clientes esses dados para ver se está correto, isso vai doer mesmo. Por exemplo, né? Então aqui no apresentar dados, na verdade não precisaria nem repetir aqui, mas já tenho a base de dados ou estou fazendo? Estou fazendo. Estou fazendo é para quando, certo? Por isso que aqui no Kanban você pode inclusive ir substituindo. Fazendo até quando? Feito até quando? Qual é o prazo que eu tenho? Terminou? Já está feito. Aí, base dos meus clientes, eu ainda não tenho, estou trabalhando. Já fiz? Já fiz. Aí eu posso pegar os dados relevantes, tá? Já fiz? Já fiz. Validei com clientes para entender que esses dados vão doer mesmo no meu lead? Sim, não, e assim vai. Então, juntamos um processo, uma metodologia de brainstorming com apresentação de ideias e ainda um Kanban para você controlar melhor e acompanhar o que você precisa fazer. Certo? Voltando para o final do relatório, posso ter gerado já um Kanban. Então, o que a gente fez? A gente apresentou a decisão e solução de problemas com foco
usando uma metodologia ágil, que gerou o quê? Tarefas para cumprir um resultado. No final, a gente volta, é o que eu falei para vocês, é um looping, a gente volta lá para trás, para o começo, lá para o funil, e vê o que pode ser melhorado, o que tem para continuar. Se eu tenho que desmembrar as outras ideias em outros funis. E esse é um ciclo, gera um ciclo de melhorias. Então, o que a gente fez? Situação, objetivo, caminho, foco e as ideias. Você dá foco no essencial, agrega valor, ganha produtividade. O que a gente fez primeiro? Opções, ideias. Segundo, causa e efeito. Terceiro, priorização. As bolinhas, e no caso do Trello, as barras. Facilitador, protagonista. Saiu, inclusive, um a fazer que você pode controlar e deve ao longo do tempo. Que a fazer tem que ter prazo, quem vai fazer, quando, quanto custa, assim por diante. Agora eu quero o testemunho de vocês aí sobre a metodologia do funil de ideias. Fala aí. Começa. Quem vai primeiro? Vai o Pedro. Certo. É uma metodologia muito legal. Essa foi a segunda oportunidade que eu tive de fazer com o Humberto. A gente consegue transformar as situações que a gente não consegue resolver em uma sequência fácil de entender, utilizando conceitos de brainstorming e seguindo todas as etapas do processo. Daí você sai realmente visualizando o seu problema, a sua situação atual, a sua meta e o que você tem que fazer para chegar. E aí você já começa a elaborar os planos de ação e já começa a executar, assim, uma ferramenta que facilita e muito, às vezes, um problema que você tem e quer resolver. Eu recomendo. Ícaro. Bom, essa metodologia do funil de ideias eu gostei muito porque, assim, traz problemas em comum que a gente tem e que o fato da gente estar soltando as ideias com outras pessoas também ajuda muito em conseguir estabelecer onde é que a gente está e onde a gente quer chegar. E, através disso, a gente pode visualizar o caminho e como isso ajuda no nosso negócio. Muito bom. Flávio. Gente, eu achei... Pode falar? Sim. Achei a ferramenta fantástica, ágil e prática, e a gente já consegue, tipo assim, já clareou tantas ideias que você já pode, no momento que você faz, já colocar em prática na semana, no mesmo dia, se você quiser. De tão fácil que foi, você prioriza, você dá prioridade para as coisas urgentes e importantes. Espero que você entre em contato, veja os meus conteúdos no site, estratégia8020.com, no YouTube, vai lá e dá o like nos vídeos e subscreve o canal, tá? E indique para os amigos combinar uma sessão com você, sessão individual, que pode durar de 30 a 40 minutos. É bem rico o exercício. Sucesso! Abraço!